Amigas, começando mais um vlog nesse canal. Resolvi começar mais um vlog pra vocês porque eu fiz um vlog aí pra vocês falando um pouco dessa minha nova rotina, que eu tô tentando voltar pra essa rotina de alimentação mais saudável. E simplesmente, e às vezes também eu tô bem difícil de conseguir gravar aqui pro YouTube, né? Às vezes é assim, quando o meu YouTube começa a deslanchar, eu vou lá e paro de gravar. É sempre assim pra mim. E eu já almocei, hoje é um sábado. Eu comecei esse vídeo no final de semana. Durante a semana, essa semana foi mais difícil, não consegui gravar nada. Mas eu quero atualizar vocês de algumas coisas, mostrar algumas coisas desse processo pra vocês também. Já que também eu vou postando tudo que meio que faz parte assim da minha vida. Eu acabei de almoçar e hoje eu não fiquei assim medindo muito pra poder comer. Comi arroz, feijão. Só que hoje eu comi linguiça, não é assim uma boa fonte de proteína, mas comer uma vez na semana tudo bem, porque eu tinha aqui hoje. Eu comi muito peixe também durante essa semana, acabou meu peixe. E às vezes é uma coisa que antes eu não tinha muito esse cuidado, né, de medir muito a questão da gordura. Eu sempre media mais ali um pouco de proteína, carboidrato, mas assim, se a carne tivesse um pouco mais de gordura, nunca me importei muito não. Eu sempre comia assim mesmo, sabe? Aí agora eu tô tentando ver se eu consigo ter um pouco mais de cuidado. Porque eu já como, por exemplo, uma pasta de amendoim, que tem gordura e a gordura boa, que é a gordura insaturada. Inclusive, eu estou tentando aprender um pouco mais sobre os alimentos. Sobre essa questão das gorduras saturadas, gorduras insaturadas, estudando um pouco mais, literalmente, porque assim, eu gosto muito, às vezes, de variar alguma coisa na minha dieta. Variar assim, né? Sempre aqueles alimentos que a gente começa a gostar e identifica, ó. Eu com bolinho de aveia, que eu mostrei aqui pra vocês, vou até se eu faço depois e vou fazer a receita junto com vocês aqui. Assim, eu como ele praticamente todos os dias. Um pão, a metade um pouco ovo, a outra metade do pão com pasta de amendoim também é uma coisa que eu adoro. Ou Magic Toast de cacau. Eu tô amando Magic Toast de cacau. Essa aqui, ó, eu tô gostando muito. Já tentei fazer uma gororoba proteica que tava bem famosinha aí. De, tipo, colocar o creminho de whey dentro, doce de leite, morango e quebrar um pacotinho dessa aqui dentro. Só que eu não sei, eu não achei assim, nossa, que maravilha, porque eu sinto falta de tomar um cafezinho ali. Então eu tenho gostado muito de comer ela com pasta de amendoim. Outra coisa que eu acabei de comer, e aí por isso que também eu falei assim, vou começar a gravar logo esse vlog, foi tâmara com morango. Gente, eu acabei de almoçar, né? E eu optei por sobremesa hoje, tâmara com morango. O que eu faço? Eu lavo os morangos, a gente lava bem lavado, tá? Porque eu lavo com água sanitária morango, deixo um pouquinho de molho, depois seco, solta uma sujeirinha. E tâmara, eu comi 2 tâmaras hoje, normalmente eu não gosto, 2 tâmaras e meia, pra falar bem a verdade, que tava com muita vontade de comer doce, ó, a minha outra metade tá até aqui. Aí também não dá pra gente comer a bandeja inteira. Às vezes também a gente precisa optar por alguns alimentos que sejam melhores pra gente, né? Tô tentando ingerir também mais frutas. Então, assim, às vezes a gente fala assim, mais uma colher de doce de leite, né? Tem ali mais ou menos umas 60 calorias. Uma colherzinha ali de 20 gramas de doce de leite é baixíssima em caloria. Que vai dar mais ou menos uma certa quantidade ali de tâmara com morango. Porém, o doce de leite, você só vai estar comendo carboidrato. E a tâmara não, você tá optando também por comer uma vitamina, que a tâmara tem vitamina B3, se não me engano, vitamina K, alguns tipos de vitamina que também é boa para sua saúde. Então eu tô tentando também fazer mais frutas pro meu dia a dia, porque eu sempre mostrei muito aqui pra vocês que eu como muito mamão, né? Eu quero fazer um vídeo de uma história minha que eu tive, de cirurgias que eu tive de passar por conta de intestino preso. Gente, se você tem intestino preso, cuida do seu intestino. Porque às vezes a gente fica, intestino preso pode dar hemorroida, fissura, e a gente esquece da fístula também. Que eu não sei se vocês sabem o que é fístula, porque ela não dá literalmente lá naquela parte, tá? Ela sai da pele. Então, assim, e é por conta do intestino preso. E é uma coisa que eu não conhecia, e foi o meu caso. Então, assim, eu vou contar depois essa história todinha aqui, vou fazer um vídeo só disso, que eu passei por cirurgia errada. E tudo isso por conta de intestino preso. Coisas que eu poderia ter evitado, tá melhor hoje. E hoje eu procuro melhorar muito, assim, a minha alimentação também. Não só por uma questão estética, que eu também
preciso e quero muito também emagrecer. Eu estou, né, querendo ou não, com sobrepeso, mas por essa questão da saúde do intestino mesmo. Mas, ó, gente, assim, ó, é um docinho muito gostoso, porque tâmara é muito doce e o morango não é nada doce, né? Então, assim, pra mim é uma combinação perfeita de você juntar os dois e comer pós-almoço. Eu adoro tâmara com morango. Mas outra coisa, eu me pesei essa semana também na academia. Acho que no dia que eu fiz o vídeo, o vlog pra vocês, eu falei que eu estava com 92 quilos. E ontem eu me pesei na academia, ontem foi uma sexta-feira. Assim, no final de semana passado, teve o aniversário da minha prima. Assim, eu saí muito da dieta. Comi bolo, comi doce, comi tudo que eu tinha direito, tá? E eu acho que na sexta também tinha acabado que eu fiz umas 3 refeições livres no final de semana passado. Só que essa semana eu fiz bem certinho a dieta. Então eu achei que eu não ia perder peso essa semana. E eu consegui perder aí quase 1 quilo. Então, assim, do dia que eu comecei aquele vlog até agora, que se passou aí mais de uma semana, que eu gravei uma semana passada eu não gravei, vai fazer quase 3 semanas aí, eu perdi 4 quilos, né? Porque se eu comecei com 92, agora eu estou com 88. Por mais que a gente fale, às vezes a gente esquece de fazer o básico, e pra gente ver o tanto que às vezes a gente exagera na alimentação. Não é só nem questão do exagerar, né? É questão da gente comer, às vezes, alimentos que tem a caloria do que você poderia comer muito bem o dia inteiro. Por exemplo, às vezes você vai comer o McDonald's. Quantas calorias não tem o McDonald's? É a caloria de você comer arroz, feijão, comer fruta, comer um pouco ovo, comer um pouco pasta de amendoim, comer super bem durante o dia inteiro. É a caloria que você gasta em uma sentada comendo no McDonald's. Tô dando um exemplo de McDonald's, mas no meu caso, por exemplo, é um doce que a gente compra, aquele bolo pra tomar café que a gente ama. Tem várias coisas, né? Enfim, só que aí ontem eu pesei, estava pesando 88 quilos, né? Aí meu marido me pegou na academia, que agora a gente tá com um carro só, então pra mim agora tá mais até complicado às vezes. Que às vezes ele tá com o carro, aí ele passa e me busca. Aí a gente foi almoçar junto e ele me chamou pra comer comida japonesa. E eu fui, tentei amenizar ali, não comi tipo hot roll, que é mais frito. Se bem que eu comi camarão que é empanado, né? Frito. Mas eu tentei não comer aquela quantidade tão absurda que eu como, tá? Rodízios de comida japonesa, normalmente eu como bastante. Comi bastante sashimi ali. E foi a alimentação que eu tive já livre logo pra uma sexta-feira. Foi isso. E segui o resto do dia, comer a alimentação normal. Como eu disse pra vocês, às vezes durante a semana eu faço literalmente, às vezes, 3 refeições. Só final de semana que às vezes eu faço mais uma ali. Mas 3 refeições assim, por exemplo. Agora eu acabei de almoçar. Eu comi depois do almoço tâmara e morango. Então, assim, eu vou ficar bem saciada até mais tarde. Então, assim, ontem eu comi comida japonesa, eu já fui tomar meu café da tarde, foi 7 horas da noite, porque eu não tinha fome à tarde pra comer nada, entendeu? E como eu prefiro tomar café, eu prefiro comer minha fatiazinha com pão, uma fatia com pão com ovo, outra com pasta de amendoim, entendeu? Então, se eu prefiro isso, eu prefiro tomar meu café do que jantar, literalmente, né? E aí eu vou ingerindo ali bastante verdura, frutas ali na hora do almoço, né? Bastante fibra também. Então eu tomo meu café da manhã bem tomado, almoço, como bem, como minha fruta depois do almoço às vezes, e tomo meu café da tarde. E durante a semana isso pra mim já tá ótimo, porque tem dia que eu termino de tomar café, já são 4, 7 horas da noite, então assim, eu não tenho mais fome mais tarde, né? Às vezes quando eu comia à noite era assim, por gula mesmo. Ou final de semana porque eu tô vendo que tem uma pizza, porque tem uma outra coisa. E eu sou uma pessoa que não gosto muito de dormir com o estômago muito cheio. Também tenho essa. Uma coisa que eu fiz pra facilitar muito minha vida, como eu mostrei pra vocês, o morango eu já deixei todo picadinho, lavadinho. Eu fiz isso com as folhas que eu comprei, fruta, eu vou mostrar pra vocês. Ó, comprei essa alface, esse tipo de alface, essa semana eu comprei alface. E o que eu faço? Eu vou sempre colocando assim, em umas tigelas maiores, com água sanitária e água, deixo de molho, ó. E seco bem, já guardo assim, coloco papel toalha, já fica bem sequinha, bem prático durante a semana, pra gente não ter desculpa de não ingerir, tipo assim, fibra, verdura. Só que eu comprei abóbora também, aí eu não cortei, né? Já comprei cortadinha,
só pra, assim, cortada assim, só com os pedaços mais grossos. E aí eu vou fazer durante a semana, ó. Aqui eu comprei rúcula, eu me confundo. Mas que é orgânica. Eu gosto mais dessa orgânica. E aqui eu deixei até esse aqui, que é o de secar salada. Eu já seco aqui, tipo, as folhas, todas as folhas aqui eu deixei aqui mesmo, que eu já não tinha mais vasilha pra pôr as coisas que eu estava higienizando. Higienizei esses dois aqui, higienizei morango, que eu comprei pra, igual hoje mesmo, sábado. Eu almocei isso aqui, a alface, já a folha, eu tava com preguiça de fazer outros tipos de verdura, porque eu deixo um mix ali, às vezes de vagem, cenoura pronto. E como já tinha acabado durante a semana, tinha isso. Então, assim, mas já tinha comida pronta na geladeira de arroz e feijão, eu não tive preguiça, porque já tava tudo limpinho. Eu só cortei ali uma saladinha com um pouquinho de milho e pronto. Ó, abacaxi, eu comprei abacaxi também. Já deixei tudo cortadinho aqui. Aqui tá com um plástico filme. Então, assim, pra não ter desculpa de, eu ainda vou cortar, ainda vou fazer isso ou aquilo, fora a tâmara e morango. E ainda comprei, hoje de manhã, meu café da manhã, eu comi, né, mamão. Aqui tem mais 2, parte 1, comprei 3 mamão. Comprei também banana da terra, que eu adoro. Hoje também comi metade da banana da terra na hora do café da manhã, que foi diferente, não foi meu bolinho. Eu comi com tapioca e banana da terra e queijo. E banana, eu comprei, tipo assim, umas 6 bananas, só meia dúzia, assim. Só tem mais 3 que meu marido tá comendo. Porque banana é a fruta que eu acabo, às vezes, comendo menos, assim. Eu como, mas não é todo dia ali. E é uma fruta que tem também um pouquinho mais de caloria ali. Tipo, você come uma banana e tá excelente, né? Por dia, assim, já tá bom. Então, eu prefiro, assim, pra depois do almoço, por exemplo, o abacaxi, porque já é mais digestivo. Uma tâmara com morango, porque é mais doce. Eu tenho essa necessidade, essa vontade do doce. Eu gosto muito. Então, isso, gente, essas coisinhas assim, facilita muito a vida. Depois, segunda-feira, que amanhã é domingo, amanhã também vou comer fora. Tem um almoço pra ir, então esquece dieta. Aí segunda eu vou ver se o que eu vou fazer de verdura e almoço pra vocês. Outra coisa que eu falei pra vocês foi de whey, né? Eu comprei esse whey aqui, ó, da Nutrata, que é de chocolate belga com doce de leite. Gente, é muito gostoso esse whey, tá? Pra fazer os bolinhos que eu gosto de fazer com aveia e fazer caldinha, colocar em cima. Esse aqui é muito gostoso. E ele não é tão doce. Pra quem não gosta muito de doce, vai amar esse aqui. Porém, ele não é um whey que é muito baixo em carboidrato, não. Eu acho que o carboidrato, a quantidade de carboidrato dele ainda é muito alta. Porém, por ser um whey gostoso, pra comer aquele bolinho gostoso. E dentro das minhas calorias ali, eu como bem, mas às vezes eu vou fazer 3 refeições no dia. Eu não vejo tanto problema assim de ter o carboidrato, tá? Mas o ideal seria mais ou menos ter de total de carboidrato 5 gramas, né? Por porção de 40 gramas mais ou menos. E ele tem 8,9. Então é bastante carboidrato para um whey, tá? Tem algumas coisas que é boa a gente se atentar. E como eu tô no processo, que eu tô querendo mudar mais meu paladar, eu quero emagrecer, eu quero perder aí muito mais, tipo assim, quase 20 quilos, pra ficar mais fácil, pra ficar mais leve pra mim, eu estou optando por comer coisinhas mais gostosas também. Tem whey, tem proteína, uma boa quantidade de proteína, porque aqui também tem em 40 gramas, 25 gramas de proteína. Então, assim, gosto dessas coisinhas gostosas. Depois, se eu conseguir, né, perder tudo isso que eu queria de peso, e depois pra fins estéticos, ter resultados mais estéticos, se eu quiser secar mais alguma coisa, aí sim eu vou ter que cortar mais algumas coisas, né, enxugar um pouco mais essa questão, igual eu falei pra vocês, da gordura, ter um cuidado maior com a quantidade do carboidrato. E também comprei da Nutrata essa pasta de amendoim com doce de leite. E tanto o whey quanto essa pasta de amendoim é de doce de leite da Havana, né? Que é um dos melhores doces de leite que tem. E aqui é chocolate belga, que tem essa mistura. Aqui não, é só o doce de leite mesmo. E, gente, eu acho que eu já falei aqui pra vocês, em algum momento no canal, há muito tempo atrás, eu comprei aquela leitinho. Não sei se é porque no momento também eu não tava na vibe de algo tão... da pasta de amendoim com
sabor, mas essa aqui e eu não gostei muito. E essa eu amei, que é a pasta de amendoim com doce de leite. E ela tem proteína, então ela não tem também uma quantidade muito grande da gordura, ó, da pasta de amendoim, como a pasta de amendoim convencional que a gente compra no mercado, que ali é só a pasta de amendoim pura, né? Com o óleo ali do amendoim, que é uma gordura boa. E eu adoro aquela pasta de amendoim integral, que é mais barata, vende no mercado. Coloco as gotinhas de adoçante, como com aquele pão de maçã, passas e canela. O meu até terminou ontem, que eu preciso comprar. Combinação perfeita, assim. Mas esse aqui tem meu coração, viu? Eu amei. Depois eu quero até comprar o sabor da Nutrata. Sai uns 40 e poucos reais se você aplicar o cupom de 20% lá no site, né? Porque é mais caro, mas no site também tem cupom. E eu adorei, tá? Então, assim, lógico, às vezes ela não tem açúcar mais adicionado, mas é de doce de leite, né? Ela tem em 15 gramas 82 calorias. E eu procuro comer só as 15 gramas também por dia, que dá mais ou menos uma colher de sopa ali, que é o suficiente pra você passar em um pão, alguma coisa assim. Eu prefiro sempre comer ela com alguma coisa, já adicionar no meu café, por exemplo, do que chegar depois do almoço e comer uma colherada de pasta de amendoim, entendeu? Que aí eu acho que eu vou ficando mais saciada. É isso. De acordo com fazer as minhas coisinhas, depois quero mostrar pra vocês também. Eu quero tirar minhas medidas, porque era uma coisa que eu já devia ter feito e eu não fiz. Ah, tem uma calça minha que ela tava bem apertada em mim. Inclusive, deve estar ainda colada, né? Porque eu perdi só 4 quilos. Mas, assim, é uma calça que eu quero ter de medida também ali, pra eu ver o quanto eu vou emagrecer. E aí eu quero ir gravando essas coisinhas aqui pra deixar tudo documentado, né? Porque a gente vai tentar mais uma vez esse processo aí de emagrecimento. Então depois eu volto pra gente bater mais um papo e mostrar também um pouco mais a minha rotina pra vocês. Porque tô começando hoje no sábado, mas hoje eu não fui pra academia, que eu tive que ir no centro resolver umas coisas. Então hoje eu não fui, amanhã também provavelmente eu não vou pra academia, só segunda-feira. Sábado e domingo eu normalmente tô em descanso. Tem alguns sábados e domingos que eu gosto de ir pra academia, mas também não são todos. Se eu tenho coisa pra fazer, eu priorizo também esse momento de estar com meu marido, de sair, de conviver mais com as pessoas, né? Então é isso. É mais um dia que eu tô aqui, ó, com o cabelo natural. Hoje eu ainda quero lavar e escovar. E eu tô tentando me adaptar, fazendo alguns, tipo, penteadinho aqui pra ver se ele fica ok. É isso. O bom que eu comecei o vlog pra vocês, tipo, no sábado, hoje é segunda-feira. E não gravei nada mais pra vocês. Já, tipo assim, hoje é segunda-feira, já umas 5h10 mais ou menos. Agora eu acabei de gravar também conteúdo pro canal, tava gravando. E gravei algumas coisas também pro TikTok. Quase, tipo assim, um vlog mais só falando, né? Do que mostrando, fazendo as coisas. Mas é que, assim, tá meio que corrido. E, às vezes, pra parar pra gravar, eu não tô conseguindo. Inclusive, eu acabei de gravar, já tirei a blusa aqui, ó. Tô de pijama, tô de colar ainda os anéis aqui. Então, mas, assim, ontem eu não gravei nada, né? Porque é o dia que eu fui almoçar fora, com a família do meu marido, a gente ficou lá a tarde toda. Então, assim, eu almocei. E nesses encontros de família também eu já aproveito pra levar as minhas semijoias pra vender também. Levei minhas coisas, vendi minhas semijoias, graças a Deus vendi algumas coisas. Então, assim, fica corrido, então não dá pra mostrar nada. Mas, assim, ontem eu enfiei o pé na jaca bonito, tá? Eu almocei, comi doce, porque eu não comi doce no sábado. Ontem, domingo, eu comi muito doce, porque, assim, tinha uns 4 tipos de doce diferentes, eu experimentei os 4, né? Já que é pra jacar, a gente não jacou pouca coisa não, tá? Eu ainda preciso muito melhorar isso aqui em minha mente. Na hora que eu vejo, assim, na minha frente o doce, sabe? A controlar essas quantidades, que não é porque tem de tudo ali que eu preciso comer de tudo, entendeu? É isso. Aí agora eu tô aqui guardando as coisas, organizando, vou fazer um café ali, tomar um café daqui a pouco. Hoje de manhã eu fui pra academia, né? Não consegui mostrar, porque agora tá assim, a gente tá com um carro só aqui em casa. Antes eu ficava com um carro, meu marido com o outro, que ele ficava com o outro pro trabalho. E eu ficava com outro carro, que a gente usou esse final de semana. Então, assim, agora que ele tá com um carro só, tá horrível. Espero que isso mude em breve.
Mas, assim, eu tenho que correr pra me arrumar, que aí ele vem me buscar, me leva pra academia, ele me traz de volta, aí ele já fica aqui em casa comigo, aí a gente já almoça, aí eu já vou preparar uma coisa correndo pro almoço, tá assim. Então, assim, aí como foi corrido esse processo de fazer essas coisas hoje, eu não mostrei nada. Aí logo eu precisei também mandar umas coisas da Save Joias aqui no WhatsApp, de cliente pra cliente, atender cliente e vim gravar vídeo pra vocês. Às vezes a gente acha que tudo que a gente faz é pouco. Eu tenho muito essa mania, porque eu procrastino muito as coisas, mas o dia eu tô dando conta de fazer tudo que eu queria fazer no dia, assim. Não gravei tudo que eu queria gravar, né? Mas tá bom. Eu preciso melhorar isso aí, sabe? Tem coisas que eu preciso melhorar o horário, tipo, melhorar meu horário, tipo, como igual eu trabalhava CLT, que eu tinha os horários pra tudo e tinha que dar conta das coisas, eu preciso meio que fazer isso, né? E assim, hoje era dia de lavar meu cabelo. Só que, como eu não ia dar tempo, eu tava meio que corrida também, mandando umas coisas, ó. Tá assim, seco aqui embaixo, tá vendo? Acho que na câmera nem mostra tanto, mas assim, tá muito seco aqui. Só lavei a franja pra conseguir gravar. E amanhã que eu vou lavar. Hoje eu não consegui fazer cardio também na academia. Peguei no cardio hoje, mas assim, eu fiz o treino de quase 2 horas de glúteo posterior, tá? Então assim, eu suei. Eu transpirei a cabeça também, assim. Foi o treino pesado, mas tá bom, né? Pelo menos a gente gastou as calorias ali do exercício, mas eu não gosto de abrir mão do cardio, tá? Não abro mão do cardio. Pra quem tem processo de emagrecimento, o cardio também é muito importante. Fora que não só pra isso, né? O cardio também é o que te dá mais mobilidade, mais força ali, para você conseguir ir progredindo a carga nos seus exercícios e fazer melhor ali os seus exercícios, né? Com a quantidade de carga. Então é isso, gente. Inclusive, eu acabei de contar aqui pra vocês, fiz o vídeo falando da minha cirurgia, que era uma coisa que eu não tinha feito, né? Que eu falei que eu fiz cirurgia errada, depois eu passei por uma cirurgia ano passado, tudo isso com todo o intestino preso. Então, na hora que sair, vou deixar aqui no canal pra vocês. Vou ver se eu solto antes ele. Então, eu vou soltar ele e vou deixar aqui no final pra vocês. Que assim, se você tem intestino preso, assiste esse vídeo, tá? Assiste esse vídeo, que aí eu contei pra vocês o que aconteceu. E vá cuidar dessa alimentação, pelo amor de Deus. Bom, gente, agora eu vou preparar meu café. Deixa eu acender essa luz aqui do fogão pra ver se fica melhor. Confesso que eu não estou com muita fome, sabe? Pra ser bem sincera. E agora já são as 5h40, mas vou tomar meu café da tarde, que é o que eu gosto de tomar. Eu dei uma exagerada, eu acho, hoje no carboidrato também no almoço. Misturei um pouco ali, sem necessidade, mas tá bom. É por isso que às vezes eu acabo fazendo 3 refeições, porque eu ainda vou preparar agora o meu café. Então assim, sei lá, vou demorar uns 10, 15 minutos aqui ainda. Aí eu enrolo pra comer, então assim, eu não tenho fome pra jantar ainda. Então agora eu ainda nem tô com fome, já são 5h40 e eu almocei. Só que é aquilo, depois do almoço também eu comi o quê? 3 fatias de abacaxi hoje. Comi mamão de manhã, então não é que às vezes também eu como pouco demais, tá? Eu tento ficar entre as 1.500, 1.600 calorias ali, mas eu vou dividindo nessas 3 refeições. Aí se você tem necessidade de fazer mais refeição, você tem que dividir mais, né? Aí eu cortei queijo aqui. Por exemplo, quando eu trabalhava CLT, que eu ia direto pra academia, né? Eu comia minha fruta ali à tarde. Vou fazer um ovinho tirando essa bichinha branca que tem no ovo. Eu chegava em casa, tinha dia que, assim, tava tão morta que minha vontade era só dormir. Mas eu comia tipo, um pouco de carne com alguma verdura, sabe? Jantava ali, porque também chegava muito cansada. E sentia fome, né? Porque eu fazia academia já à noite. Hoje eu vou passar um pouquinho de nada de requeijão cremoso light. Eu uso light. E aí, no pão. E já cortei um pedaço de queijo, cortei pouco, porque hoje de manhã eu acabei usando também queijo. Ó, vai servir a fonte de proteína. Então, assim, como hoje de manhã eu também já comi queijo, comi ovo, eu não vou fazer meu cappuccino proteico. Vou tomar meu café normal. Gente, caminho sem volta é quando você vicia em café gourmet, tá?
Eu gosto desse aqui, que é a Torre Média. Porque quando a gente fala de café gourmet pra poder substituir o café normal pra tomar sem açúcar, sem nada, é sempre bom o de acidez média, né? Nesse caso aqui é uma média frutada e o corpo médio. O corpo dele também tem que ser médio. Porém, eu comprei esse hoje, ó. Eu comprei a aveia e flocos finos que tava faltando, isso aqui e meu pão, que tinha acabado. Então, eu passei correndo no mercado depois da academia, que lá tem uma açaí atacadista. Então, eu passei lá mesmo. E aqui é a acidez média cítrica. E o corpo, ele é encorpado. Ele é mais encorpado que o outro. Então, vamos ver o sabor dele, como vai ficar. Não vou abrir agora, não. Deixar pra abrir na hora que terminar o outro. Espero que seja bom também. Eu só compro do outro. Mas comprei dessa vez pra variar, né? Pra testar, vamos ver se é bom. Tomar sem açúcar. Esse pão aqui, gente, é o melhor. Esse de maçã, passas e canela. Eu vou comer metade de um pão aqui de sal com ovo. Que eu vou fazer já aqui com o queijo já dentro dele. Porque eu prefiro assim. E vou comer uma fatia dessa com pasta de amendoim. Com essa pasta aqui, ó, de amendoim de doce de leite da Nutrata. Gente, é muito gostosa essa pasta de amendoim. Eu, assim, adorei. Eu uso 15 gramas, tá? Que dá 82 calorias. Em média, é isso que eu uso. Eu tô precisando comprar minha balança, gente. Até agora, eu não comprei balança. Mas, tá bom. Já comprei umas 2 balanças. Na verdade, eu preciso ver a pilha da minha balança. Então, a última balança que eu comprei, uma mais cara até, ela é muito ruim pra colocar o prato grande em cima, sabe? E ver o peso. Mas eu vou comprar a pilha pra ela. E vou ter que acabar comprando da outra pra colocar o prato em cima, sabe? Aí no café, eu sempre passo ele num coadorzinho pequeno. Ó, eu vou passar nesse coador aqui, tá vendo? Ó, tem o suportezinho e no copo. Já sai no copo. O pão eu vou colocar na airfry e o outro pão eu sempre coloco na airfry também. Pra mim dar o mesmo efeito da torradeira que eu usava antes, muito torradeira, né? Então agora eu uso a airfry, que a minha agora é essa de forninho, sabe? Que é tipo um forninho. E a outra também faz o mesmo efeito, gente, é a mesma coisinha. Aí eu sempre gosto de fazer meu ovo nessa frigideirazinha pequena. Apesar de que essa frigideira eu preciso trocar. Tirei até um pouquinho aqui, ó. Eu só passo um pouquinho de manteiga só pra assim, ó, sujar bem a panela com a espátula de silicone e jogar o ovo. Eu quebro o ovo antes, gente, porque eu tenho agonia daquela pelinha branca lá na gema, tá? Se você não tem, é só jogar direto na frigideira, né? E também pra saber se o ovo tá podre, porque ninguém merece, né? Direto na frigideira e tá podre. Ó, o queijo. Aí, na hora que eu tiver comendo um pouco o ovo, aí sim que eu ligo, coloco o pão de maçã, passas e canela pra esquentar. Um pouquinho de sal e aí é só mexer, gente. Fica assim, esse ovo aqui fica ótimo. Aí, depois que eu mexo bem com o queijo, eu deixo ele paradinho, sabe? O bolinho dele assim, até ficar bem crocante de um lado e do outro. Às vezes, quando pega alguma coisinha na frigideira, ela quer batalhar comigo por aí, que fica mais com ovo, mas dá certo. Eu tinha que parar de tomar café à tarde, gente, mas assim, eu não consigo, sabe? Ó, o ovo vai ficando assim, ainda bem que grudou um pouquinho naquele lado, que eu acho que ficou menos manteiga. Aí ele começou a dar uma estouradinha. Aí essa frigideira tá horrível. Aí eu viro ele assim do outro lado, ó, pra formar essa mesma crostinha aqui, tá vendo? Essa frigideira, ela tá ficando escura aqui, ó, tá me dando medo disso aqui, eu preciso trocar. Olha como ficou o pão. Torro ele assim, sabe? Passou até do ponto. E aí, eu coloco por cima o ovo. Fica assim, crocante. Gente, esse ovo fica muito gostoso, tá?
Pra quem tem dificuldade de comer ovo, isso aqui é o melhor. Ó, tomar um cafezinho agora, maravilhoso. Porque ele fica essa crostinha com queijo em cima. Eu que tenho dificuldade de comer ovo, eu amo esse pão com ovo. E eu não sou tão fã do ovo assim puro, sabe? Eu tinha dado uma enjoada desse café. Agora eu já voltei com ele. Já tô gostando dele de novo. De comer essas 2 fatias de pão. De manhã eu tô comendo muito o meu bolinho de whey. Aí de vez em quando eu dou uma variada. Hoje eu comi um de cuscuz com banana. Preciso ensinar pra vocês essa receita aqui. Eu pego uma fatia só, vou deixar aqui na airfryer enquanto eu vou comendo um pouco ovo, para poder passar a pasta de amendoim. Esse momento que eu tô comendo é o momento que eu mais, assim, assisto alguma coisa no celular, sabe? Experimento, fica muito bom. Pãozinho assim com ovo. Delícia. Aí agora eu vou comer a outra fatia com pasta de amendoim. Gente, olha isso aqui. Ó, tá vendo? E ela fica muito firme, ó. Ela tem menos gordura do que a pasta de amendoim tradicional. Tem o doce de leite, porém tem menos gordura. A gordura do amendoim é uma gordura boa, é a gordura insaturada. Na questão... Nossa, deu uma queda, assim, de energia quase aqui agora. Uma piscada. Até me perdi o que eu ia falar aqui. Uma coisa que eu pegava muito era na questão da gordura, né? Eu acho que eu falei isso no início do vídeo aqui. E que eu preciso buscar melhorar, porque assim, preciso comer a gordura insaturada, né? Que é a gordura igual ao amendoim, das castanhas, essas coisas assim, do azeite, o óleo de soja. E o óleo de soja não é gordura saturada, é insaturada, que é uma gordura boa, mas assim... Ixi, cadê o telefone? Eita, tem interfone que toca. Toda hora uma coisa. É a energia que tá querendo cair, ó. Aí eu coloco assim, mais às vezes um pouquinho de nada, se faltar assim em algum lugar do pão. O que dá mais ou menos uma colher de sopa, tá? Porque esse aqui, não sei se parece no vídeo, mas ele é pequeno, tá? Aí eu pego assim um pouquinho, um tantinho dele. Isso aqui acho que eu peguei dá quase meia colher de sopa. Se eu me lembro ainda direito o que, mais ou menos as medidas, que eu tenho algumas noções na minha cabeça das medidas que eu tinha na minha última dieta, né? Como eu tava falando pra vocês, peguei mais um pouquinho aqui, ó. Aí fica assim o pão. Fica assim, ó. Gente, que delícia, viu? Nossa, muito bom. Agora, se assim, ai, tá muito R$40 o pasta de amendoim, muito caro. A do mercado com adoçante também, colocar umas gotinhas de adoçante, aquela pura, pede nada não, viu? Boa também, adoro. É a que eu comia muito, assim, antes. Mas confesso que tô um pouco viciada nessa aqui. Não sei se comprarei depois que essa terminar. Porque é tanta coisinha, né? É creatina, é whey, é pasta de amendoim gourmet que a gente quer comer. Desse jeito não tem dinheiro que aguente. Mas é óbvio que eu vou deixar de gastar com outras coisas. Então, assim, às vezes aquela refeição livre que você ia gastar aí 30 e poucos reais no lanche, você fala, não, vou comprar minha pasta de amendoim, né? Que vai durar meses aí. E um lanche você vai comer na hora e acabou. Então, assim, questão de prioridades. Tem aplicativo, né, que eu usava antes e agora eu preciso voltar a usar. Preciso voltar a pesar as coisas também. Pra eu ter mais noção do que eu tô comendo e da quantidade, que eu sei mais ou menos por conta da última dieta que eu fiz, né? Mas, mesmo assim, eu preciso voltar a dosar isso aí. Vamos ver o que será de mim essa semana, se eu vou ter engordado, se eu vou conseguir me diminuir mais um pouco. Mesmo tendo comido no final de semana, seguir a dieta até sexta, e sexta eu peso novamente. E aí eu venho no próximo vlog falar sobre isso com vocês, né? O tempo aqui tá bem fechado. A boca deu uma melhorada no calor, porque tá um calor insuportável esses dias. A luz essa hora já não tá tão boa, né, gente? Porque já tá ficando a tardezinha. Já deve ser umas 6 horas. Então vocês relevem a luz, que não tá muito boa. Esse café da tarde é uma boa opção pra quem tem preguiça de fazer receita, sabe? Lógico, fazer você vai ter que fazer. Você vai ter que começar a preparar seus alimentos. Igual, você vai ter que fazer um ovo pra poder comer com pão. Passar só uma parte de amendoim no pão, uma esquentadinha assim, é coisa rápida, né? Que não ocupa tanto
o seu dia. Esse café aqui eu tomava todos os dias de manhã antes de ir pra empresa, quando eu trabalhava. Porque, assim, era mais prático pra mim. E aí, à tarde, eu levava fruta, normalmente mamão, né? Que era o que eu sempre como, quando eu tenho problema com o intestino preso. Então, era mamão, aveia, iogurte, uma dose de whey e granola. Era meu café da tarde. E aí, eu ia malhar. E era uma época que eu acordava muito cedo. Eu acordava, tipo, 5h20 da manhã. Que eu começava a trabalhar às 7h30. E olha que eu ia de carro, a empresa não era tão longe da minha casa. E eu acordava essa hora pra conseguir dar conta de tudo. Pra poder levar. E depois eu saía da empresa às 5h30, né? Já chegava, tava na academia às 6 horas, ia trocar de roupa ainda. Já ia malhar lá quase 6h30. E aí chegava em casa quase 9 horas da noite. 7h30, 8h30, quase 9. Porque às vezes dava tempo de fazer cardio. Ou que eu tinha que ficar 2 horas ali dentro da academia, né? Por conta do estacionamento. E ainda tinha a questão de ter que trocar de roupa. E foi a época que eu consegui emagrecer muito. Foi a época que eu perdi meus 10 quilos que eu falei pra vocês. E eu segui firme, assim, mesmo que era cansativo. Era cansativo, vou falar pra vocês, era maçante, assim. Porque você tinha que ir pra academia, você tinha que ir preparar a alimentação. Eu falo que mulher até nisso sai perdendo, né? Até pra fazer academia, porque assim, pra quem tem o cabelo que só lavar acabou, ok, mas o meu cabelo dá muito trabalho, então você tem que lavar cabelo, você tem que se preocupar com o cabelo, pra não ficar cabelo feio no outro dia, para não ficar cabelo sujo, você tem que preocupar com unha, né? A academia acaba com a unha da gente, inclusive, ó, semana passada pra cá, dessa semana já quebrei 3 unhas. E é isso, gente. Mulher não é fácil, né? A gente acha que às vezes a gente luta pelas coisas erradas, sabe? Porque hoje se fala muito de esposa troféu, essas coisas. Eu sou uma pessoa que não posso reclamar de muita coisa, assim, igual dentro da minha casa, meu marido que paga as contas de casa. E o meu dinheiro é pra gastar comigo. Eu não pago conta dentro de casa. Só que assim, igual hoje, fui no mercado, comprar meu café gourmet, pasta de amendoim, esse tipo de coisa. Aí eu compro, né? Não fico pedindo toda hora se eu tenho também o meu dinheiro. Mas assim, o que a gente, eu acho que precisa reclamar, às vezes por exemplo, de uma jornada de trabalho que é muito maçante, são muitas horas, porque aí a gente às vezes não dá conta de tudo. Então, assim, são prioridades. E a mulher que tem filho, como é que cuida? Tipo assim, de um filho, cuida da saúde, que é pra poder fazer uma academia, pra cuidar da alimentação dela, pra comer direito, pra não comer a primeira coisa que vem pela frente. Como é que faz pra ter tempo, né? Porque se a gente for ver, o dia da gente não tem condições com o horário que a gente tem da carga de trabalho, né? Então, isso é muito o que falta, sabe? Essa carga horária, sabe? De trabalho, que precisava ser revista, né? Gosto de falar muito hoje da escala 6x1. Mas, enfim, é o que temos. Então, a gente vai ter que ir tentando dar conta. Porque de tudo a gente não vai conseguir, né? Alguma coisa vai ficar pra trás. Outra coisa é o que eu falo. Se você ainda não aprendeu isso na vida adulta, é uma coisa que a gente precisa aprender, infelizmente. É uma coisa que dói. Dói aprender isso. Mas de tudo não terás. Tudo na vida adulta não vai ser possível. Você não tem nem tempo pra tudo isso, sabe? Algum pratinho aqui, ó, vai ficar vazio. A gente não consegue dar conta de tudo. A gente gostaria de dar, então, assim, a gente precisa priorizar. E às vezes a gente vai deixando pra trás o que é importante, né? Então, a gente precisa refletir um pouquinho sobre isso aí. Por hoje é isso, gente. Terminar meu café. Já tomei banho, né? Agora à tarde, antes de começar a gravar. Então, eu vou só trocar uma roupa. Vou me despedir de minha sogra, que ela vai voltar pra cidade dela hoje. Vou lá, vou dar tchau. Hoje é segunda, né? Depois voltar pra casa, organizar as coisas e dormir, né? Ler um pouco, porque tô tentando voltar com a minha rotina da leitura. E é isso. Dormir, que amanhã eu acordo cedo. Eu tô acordando assim, ó, 10 para 7, 7 horas pra ir pra academia. Já consegui acordar às 6h30 pra eu dar conta de tudo, sabe? Mas ainda tá meio difícil. Tem dia que eu consigo. Tem dia que não. E tudo bem. Amanhã eu volto aqui pra falar um pouquinho mais com vocês. Bom dia, gente. Já estamos no outro dia. Hoje é uma terça-feira. Já
Acordei, já troquei de roupa, ó. Agora eu vou preparar meu café. Eu acordo, escovo os dentes, vou no banheiro, né? E depois disso, a primeira coisa que eu faço é beber água. Eu bebo, assim, um copo que eu deixo aqui mesmo, ó. Uns 3 copos desse aqui. Às vezes até uns 3 e um pouquinho, pra dar, de fato, ali, mais ou menos, umas 700 ml de água. Eu bebo bastante água em jejum, porque acostumei, assim. Hoje em dia já acordo com vontade de beber água. Antes eu não conseguia beber água em jejum, mas eu acho que isso ajuda muito, por conta do meu intestino preso, né? Então, aí já peguei aqui na geladeira mamão, vou comer hoje de fruta mamão. Só que antes eu mostrava muito pra vocês no vlog que eu comia muito assim, de manhã iogurte, né? Aveia, mamão, bastante coisa assim. Aí hoje eu não vou fazer isso. Aí eu vou separar uma quantidade aqui, ok, de mamão. Enquanto isso, eu vou preparar meu café da manhã. Ok, como era iogurte, aveia, essa mistura com granola, e tinha uma dose de whey, hoje fica quase a mesma coisa, só que o que eu faço, como eu gosto de tomar um cafezinho ali da manhã mesmo, não gosto muito dessa coisa do gelado, tomar iogurte. Quando tá calor ainda vai, quando tá muito quente. Mas os dias que tá mais assim, hoje mesmo, tá um tempo mais fechado lá fora, uma chuvinha. Então, assim, eu preciso do café da manhã pra poder dar uma despertada e melhorar essa cara aqui. Depois eu passo um pouquinho de lip tint, passo um protetor solar com cor, aí melhora. Um protetor solar em pó mais que eu uso. Eu vou fazer um bolinho nesse bol aqui. E assim, gente, é um bolinho tão fácil e ele fica muito gostoso. Eu pego assim esse scoop que é da Growth, que vai dar mais ou menos uma colher de sopa. E vou usar umas 2 colheres de sopa mais ou menos cheia de aveia em flocos finos. Isso equivale mais ou menos umas 30 gramas. Uma vez eu pesei mais ou menos e é o que dá. Umas 30 gramas mais ou menos de aveia. Eu vou pegar esse whey, que é o de doce de leite da Havana com chocolate belga. Vou colocar o scoop também dentro do bowl pra fazer o bolinho. E vou pegar mais um scoop aqui pra poder colocar separado pra fazer depois a caldinha do whey, sabe? Foi um pouquinho menos aqui. Aí eu pego o cacau, ó. Eu vou aproveitando os vidros do soludo que eu uso e vou colocando tudo aqui. Aí agora eu vou colocar assim, ó, um pouquinho de nada de cacau. Colocar um pouquinho mais, só assim. E vai ficando assim, ó. Só mistura em pó por enquanto. Cacau, whey e farelo de aveia. Já vou aproveitar, pegar o leite em pó. E vou colocar... Aqui hoje eu coloquei a dose de whey separada pra fazer a calda. Aí aqui eu coloco uma colherzinha assim, ó, de leite em pó. Vou colocar um pouquinho a mais, só. Mais ou menos isso. Aqui não dá nem uma colher dessa aqui cheia, tá? Metade dela, assim. Acho que dá ótimo de leite em pó. Eu acho que fica mais gostoso pra calda quando a gente usa o leite em pó. Aí eu misturo tudo isso, o cacau em pó, o whey, a aveia. E aí eu começo a adicionar o leite. Eu uso esse aqui, ó, que é o desnatado. Esse também é 0 lactose, mas, gente, sendo desnatado tá ótimo, né? Porque tem menos gordura. Fala 30 ml de leite, tá? Eu não fico medindo muito, não. Eu coloco no olhômetro mesmo, um pouquinho assim, e começo a mexer, sabe? Aí na hora que eu vejo que dá mais ou menos o ponto, assim, de ficar nem tão duro, nem molengo demais também. Apesar que eu gosto quando fica mais molinho. Aí eu não coloco mais nada. Comecei a mexer, tô vendo que ainda tá difícil de mexer. Eu vou e coloco um pouquinho mais. Ó. Tá vendo? Não tá nem tão mole, nem duro demais. Então, depois que eu faço isso, eu vou colocar também umas gotinhas de adoçante. Hoje eu vou usar esse líquido mesmo. E aqui tem que ser a gosto, né? Eu coloco umas 2, 3, 4, 5. 5 gotas de adoçante. Já é o suficiente. Para não ficar com muito gosto residual de adoçante, eu não gosto de
Gosto de um docinho mais leve, não coloco muito adoçante, não. Ó, eu só uso o leite pra fazer o bolinho. A calda eu vou colocar só água mesmo. Depois que eu misturo tudo, aí sim eu venho com o fermento em pó e coloco uma colherzinha também de fermento. Pego a colher assim. Pontinha assim dela, como ela é um pouquinho maior, é só mexer. Isso aqui eu faço rapidinho. Esse bolinho eu como ele quase todo dia de manhã. Uma hora ou outra eu vou variar a receita. Não é bom deixar ele muito durinho assim na hora de misturar com leite, porque aí eu acho que ele fica um pouco mais ressecado na hora que coloca no micro-ondas. E aí também você tem que descobrir o ponto do seu micro-ondas, que não vai deixar ele nada ressecado, sabe? Vai ficar ali um ponto bom. O meu eu deixo 40 segundos, porque eu não gosto dele ressecado, não. E o bom é que ele não vai ovo, né? E fica gostoso, viu? Enquanto isso, eu vou comer o mamão. Ó. Vou até fazer logo o meu café, porque ele fica pronto muito rápido. Vou usar esse café gourmet que eu ainda tenho aqui. Gosto muito do café gourmet. Colocar uma colherzinha assim, ó, generosa do café. Eu gosto de colocar um pouquinho a mais assim, mas nem tem necessidade, sabe? Não fica aquele amargo do café, sabe? Ele fica muito mais fácil de você tomar. Depois que eu acostumei com esse aqui, fica difícil tomar o outro, tá? Aqui, ó, que tá o whey e o leite em pó. Vou colocar água agora pra poder fazer a calda. Do nada, meu celular começou a aparecer com o iCloud, tá cheio. Pior que eu não comprei mais espaço, sabe? E eu quero usar os gigas do celular, não sei porque fica aparecendo isso. Porque eu não passei nada do outro celular pra esse. Não fiz backup, sabe? Foto, essas coisas assim. Ó, o bolinho ficou pronto, tá vendo? Aqui tá meio molinho no meio, eu gosto que fica assim, um pouco mais molinho. Por isso que eu só coloco 40 segundos. Se você quiser mais durinho, você pode colocar mais tempo, uns 45. E isso vai depender de micro-ondas pra micro-ondas, né? Às vezes você coloca 40 segundos, não sei, vai ficar cru. O meu fica ótimo. Ó, aí eu peguei e fiz a caldinha com whey, só coloquei água aqui com a misturinha que eu mostrei pra vocês. Ó. Aí eu vou espalhando aqui por cima desse bolinho. E ó como fica. Ó. Esse bolinho com cafezinho, gente, isso aqui é muito gostoso. Eu como todos os dias. Difícil de enjoar. A única coisa que eu faço, às vezes, se tiver um outro whey aqui, de outro sabor, aí eu faço assim, uma calda com outro sabor. Mas olha como fica fofinho, ó. Tá vendo? Fica parecendo um bolo mesmo. Fica bem fofinho dentro. Ó. Só façam. E se não me engano, isso aqui tem assim, por volta de umas 350 calorias, eu acho. Ou não é o bolinho? Não lembro muito bem. Porque aí é a caloria do whey, aveia, né? Cacau não tem tantas calorias assim, então eu vou raspando bem tudo que tem aí de calda pra colocar em cima do bolinho. Compro até a última gotinha, né? Porque isso aqui é whey. Então já é minha dose de proteína no café. Entendeu? Por isso que eu gosto de tomar whey, gente. Assim eu faço receitas que eu gosto, porque eu gosto muito disso, do docinho, sabe? E como eu tenho muita dificuldade de comer muito ovo, pra mim isso aqui é ótimo. Então eu vou terminar agora de tomar meu café da manhã aqui, pra eu correr daqui a pouco e terminar de me arrumar aqui pra eu sair pra academia. Ó, agora eu terminei de tomar café, já tirei aqui da geladeira essa abóbora que eu comecei a colocar ela pra assar. Ontem coloquei uns pedacinhos de banana da terra, que eu adoro também no almoço, banana da terra. No domingo eu tinha fatiado ela, aí ontem eu coloquei pra assar, domingo à noite, já deixei tudo pronto assim, temperadinha. Aí ontem eu coloquei pra assar, só que ela não tá 100% assada não, achei que ela tá meio dura. Então eu tirei pra não ficar, tipo, colocar depois na airfryer o vidro gelado.
Vou deixar ela aqui até a hora que eu chegar da academia. Na hora que eu chegar, eu coloco pra terminar de assar. Eu adoro abóbora assim, assada, acho que é uma delícia. Agora, já prendi meu cabelo, ó. Tá assim, contra a luz, né, gente? Porque a luz entra ali, fica contra a luz, fica ruim. Eu passo... aí eu não passei hoje o protetor em creme, porque às vezes eu passo também o protetor em creme. Mas hoje eu vou passar esse aqui, ó. Esse stick aqui, só assim. Eu acho ele muito claro pra minha pele. Então, eu não passo ele no meu rosto todo, não. Eu passo mais aqui na parte da olheira. Aí eu só passo assim, ó. Espalho um pouco com a esponja. Ó, só pra dar uma enganada aqui, até porque ele é muito claro, né? Eu acho ele claro demais pro meu rosto. Mas comprei, né? Vamos usar assim mesmo. Aí, eu vim pro banheiro aqui. Eu vou passar protetor solar em pó. Gente, vocês, eu me arrumo, tá? Pra ir pra academia. Porque se fosse pra comer um hambúrguer ou uma pizza, eu ia estar me arrumando, não ia? Eu tô indo pra guerra, então... eu gosto de estar minimamente arrumadinha, só pra tirar mesmo. Eu gosto do pó que tira o brilho do rosto, eu gosto do rosto mais opaco, né? E de acordo vai suando ali, não fica tão brilhoso. Como é protetor em pó também, tem fator 50, então assim, por mais que eu não tenha passado no rosto inteiro o outro, já ajuda. Era ter passado o outro antes, que eu sempre passo, mas... hoje eu esqueci. Eu uso esse aqui, ó, da Epsol. Aí eu passo o lip tint também, só pra ir com o rosto tão claro, tão branco assim, principalmente que eu passo protetor em pó. Eu comprei esse lip tint assim, aqui, eu nunca tinha usado ele. Esse é um gel tint, ó, da Melu, da Ruby Rose, né? Eu gostei dele, achei legal, assim, pra passar a textura dele, sabe? Aí eu vou usar esse rímel transparente, que eu vou mais pra poder limpar, assim, o que eu passo de pó, como ele já tá a cor dele dentro, né? Porque aí eu já passo a sobrancelha, eu não passo aquele gelzinho que eu tenho na sobrancelha pra não malhar, não. Só pra dar uma penteada mesmo. E aí eu gosto também de passar um hidratante labial, só pra dar mais uma cor, e aí vai saindo. É que esse aqui é meio que a textura de gel, o outro não era tanto. E aí mistura a cor, sabe? Eu achei que eu não fosse usar quando eu comprei esse hidratante labial aqui, ó, mas ó, o pedacinho só que tem agora. Que ele vem grande, né? Mas eu uso ele praticamente todo santo dia. Ele fica mais roxo, né? Esse da Nivea, que é o violeta. Ele tem cor. E eu não gosto tanto dessa cor, tipo, mais roxinha. Porém, agora ele fica mais forte, ó. Agora ele fica mais forte, tá vendo? Daqui a pouco ele começa a sair e aí fica mais hidratado os lábios e com a corzinha do lip tint. Então, por isso que eu uso todo dia. Gosto bastante de usar assim. E é isso, gente. É isso aqui, ó. Tá vendo que ainda fica assim, a textura da pele, ó. Ainda tem olheira, não tá assim, não fica assim 100%. Mas já dá uma melhorada no aspecto da pele. Você já vai um pouco mais arrumadinha. Eu não passo, tipo assim, blush, contorno, base, esse tipo de coisa. Mas minimamente arrumada, eu gosto de ir pra academia. Acho que isso faz bem pra todo mundo, né? A gente se sentir assim um pouco melhor. Então... eu gosto de fazer isso. Eu vou lá, que hoje é dia de malhar costas. Eu gosto de passar o perfuminho também. Então, eu usei esse aqui, ó, que é o Changes, tá vendo? Eu não sou tão fã dele, mas já usei ele até que um pouco, ó. Eu terminei com o Body Splash dele, que tinha mais cheiro de álcool do que tudo. Mas eu usava muito pra usar assim no dia a dia, nesses dias quentes e ir pra academia. E agora eu tô usando perfume. Porque eu não gosto tanto, então eu acabo usando mais pra ir, assim, pra academia. Passo um pouco também, sabe? Porque eu não gosto de cheiro de perfume tão forte na academia. Todo dia eu levo essa bolsa aqui que eu comprei na Shein, que é mais prática. E aí, como tá um tempo assim chovendo, eu tenho um guarda-chuva aqui. Óculos de sol, essas coisas, espelhinho, chiclete. Sempre deixo um OB aqui dentro também, ó. E fone de ouvido, que não pode faltar.
minha garrafa de água, que eu coloco também até lá, eu tiro. E o celular que eu estou gravando pra vocês, né? E minha chave. Gente, essa garrafa, eu adoro ela, tá? Ela tem 1,118 da Go Case, só que eu já deixei ela cair, tá vendo, ó? Aí deu uma amassada. Foi uma pacada grande, por isso que amassou. Mas por dentro ela tá ótima. Conserva muito bem a água, sabe? Geladinha. Acabei de chegar da academia, agora são 11h32. Acabei de olhar. Já tomou sua água hoje? Porque assim, gente... Sem água, processo de emagrecimento... Ou pra vida mesmo, né? Sem água não dá, né? A gente só arrepende depois que a gente começa a ter problema. Ou no rim, ou intestino sem funcionar, esse tipo de coisa. Agora eu vou almoçar. Como eu tinha um pouquinho de purê de batata na geladeira, eu coloquei um pouquinho. Coloquei assim, menos de assim, uma colherzinha de nada de arroz. Um pouquinho de feijão. Aqui é abóbora cabotiá, que eu assei até demais, né? Mas assei banana. Aí aqui tem carne. Eu esqueci que carne é essa, mas tá vendo que ela tem bastante gordura? Essa gordura aqui eu vou cortar e não vou comer. Se comer um pedaço ou outro, ok, mas aqui é muita gordura, tá bem gordurosa essa carne. E aí eu fiz esse pequeno baldinho de salada que eu vou comer. Só coloquei rúcula e alface e um pouquinho de nada de milho aqui. E é isso que eu vou almoçar hoje. Olha, eu tirei tudo isso de gordura da carne, tá vendo, ó? E eu preferi tirar. Às vezes eu como um pouquinho, alguma coisa ou outra, mas assim, eu não fico olhando muito assim, eu preciso comer só tal carne. Eu como a carne que tem. Esses dias eu tava conseguindo comer mais peixe, filezinho de peixe que o Hugo tinha comprado, então eu tava comendo bastante. Quero ver até se eu compro de novo pra poder comer. Então, como eu tô mais em casa agora e tudo mais, eu não faço tanto assim. De vez em quando eu compro carne de patinho ou eu compro a 100 mesmo e faço ela desfiada, já deixo na geladeira. Então, assim, pra quem tem que montar a marmita, quando eu montava, eu já deixava a carne pronta. Eu comprava, assim, em pedaços, né? A carne em pedaços, tipo, ou patinho ou a 100, dependia do dia, eu ia variando, né? Que o patinho é mais caro. E aí, eu cortava em cubos, cozinhava na panela de pressão e na panela de pressão mesmo eu sacudia ali e desfiava a carne. E como ela ficava mais molhadinha, era melhor para poder levar na marmita, porque na hora de esquentar a carne ficava bem gostosa, assim, parecendo que tinha feito na hora, sabe? Mas às vezes a gente precisa, né, se organizar. Igual hoje eu fiquei com preguiça de cortar tomate, só cortei rúcula, coloquei um pouquinho de milho ali, que já tinha aberto, e alface. Mas isso eu já deixei tudo higienizado na geladeira. A gente precisa deixar tudo organizado. Agora tem mais 2 fatias ali de abacaxi. É o que eu vou comer pós-almoço, aproveitar que abacaxi é digestivo. E vou comer o abacaxi. E agora eu vou correr, trocar de roupa, porque eu vou precisar sair. E na hora que eu chegar, eu vou lavar esse cabelo. Já tirei roupa do varal, estendi roupa de novo, que antes de malhar, eu corri e coloquei roupa pra poder lavar. E é assim. Assim, a gente vai tentando encaixar o que dá, né, na rotina. E ontem realmente foi minha última refeição, aquele café da tarde que eu mostrei pra vocês. Mas é porque eu realmente não sinto fome. E tem uma coisa, gente. Quem tá em processo de emagrecimento, quando você vai perdendo peso, você sabia que quanto mais peso a gente vai perdendo, mais fome a gente vai tendo? Pois é. Eu vi uma nutricionista falando sobre isso esses dias. E disse que a gente vai ficando com mais fome. Por enquanto, eu não sinto fome fazer 3 refeições no dia, então eu vou seguir assim. Mas vocês estão vendo que eu acabo comendo super bem. Eu como bem, não como assim, tipo, igual passarinho, não. Tipo, pouquinha coisa, sabe? Eu coloco coisas assim que vão me saciar. Depois de um almoço desse, não tenho nem fome, não tenho nem condição de eu ter fome, tipo assim, 3 horas da tarde. Eu, pelo menos, não sinto. Por isso que eu acabo tomando café tão tarde. Então, agora, deixa eu correr ali pra me arrumar. Já estou aqui de banho tomado de novo e cabelo lavado, porque ficar 2 dias indo pra academia sem lavar o cabelo não dá, né? Então, hoje eu já lavei o cabelo. Passei um pouco de secador aqui, assim, atrás. Vai secar horrível, né? Porque passei um pouco de secador. E vou deixar natural também, ó. Meu cabelo natural é cacheado. Então, vou deixar ele secar por ele mesmo. Porque aí eu prendo amanhã e vou pra academia. E aí, depois de amanhã, eu lavo de novo. Aí sim, eu faço a escova. Porque
eu tô evitando escovar toda vez que eu lavo meu cabelo. Apesar de gostar dele escovado, sabe? Eu não me adaptei muito ainda com o cabelo cacheado. Mas aí eu prendo ele e tudo bem. Porque o suor resseca muito o cabelo também, né? Então toda hora eu ficar escovando dia sim, dia não vai tá dando, né? Aí agora já são quase 5 horas, já coloquei pijama aqui de novo. Cheguei já, aí agora eu vou dar um tempinho aqui, porque eu ainda não tô com fome. Eu almocei aquela hora, como passa o avião aqui, meu Deus. Aí eu comi 2 fatias de abacaxi, depois do almoço, então eu vou esperar um pouco, que tá dando quase 5, lá para 5h30, aí eu começo preparar meu café e vou comer a mesma coisa de ontem. Eu estou nessa vibe desse café de novo. Tenho gostado bastante. Então daqui a pouco eu mostro pra vocês. Hoje também eu quero assistir umas aulas de um desafio que eu comprei, que chama Desafio 15 Dias, da Bruna Vilaverde. Vocês conhecem a Bruna Vilaverde? Ela é uma nutricionista. Eu comprei esse desafio não para fazer 15 dias de dieta focada, até porque ia ter outras coisas no meio de tudo isso e que eu sabia que eu não ia fazer, né? Mas eu comprei porque o curso dela, ela dá pra você aprender muito, sabe? Sobre nutrição mesmo. Ela literalmente quase dá uma aula pra você aprender, calcular ali os seus déficit calórico, para você aprender a montar a sua refeição, você aprender ali o cálculo de como se faz de um carboidrato, de uma proteína. Ela explica tudo, dos micronutrientes, da gordura, porque a fruta é tão importante, a verdura é tão importante, que às vezes a gente fala assim, tem que comer fruta e verdura, mas aí a gente não sabe tanto o porquê de tudo isso, né? Então, eu comprei esse curso dela, e aí hoje eu quero assistir umas aulas. Assisti várias, mas ainda falta muito ainda, que eu só assisti uns 2 dias até agora, e só tem validade de 45 dias, né? Então, eu preciso assistir, e eu anotei bastante coisa também. E é isso, né? Pra deixar guardado, pra não esquecer. Então, eu vou assistir também um pouco dessas aulas. Ó, gente, agora já são 6h05 e eu vou tomar meu café. A fatia de pão com ovo e queijo e a outra com pasta de amendoim. Com esse pão aqui, que eu falei pra vocês que eu amo, então eu vou repetir a mesma coisa que eu comi ontem. Mais um dia que eu tô aqui tomando café, e tô tomando café mesmo, sem ser cappuccino proteico, que eu gosto muito. Só que eu gosto muito dele gelado. O tempo tá meio assim, não é que tá frio, mas tá aquela chuvinha, aquela preguicinha. Como eu hoje também não estou, assim, com muita fome, igual ontem, aí eu não fiz o cappuccino proteico. Porque se eu tivesse com muita fome, eu preferi fazer ele também, porque ele me dá muita saciedade. E aí, à noite, eu não preciso comer mais nada, sabe? Eu fico muito cheia, tipo, 2 fatias de pão e mais o cappuccino proteico. Só que ele quente, como eu falei pra vocês, não dá certo pra mim, eu não gosto. Tá meio escuro aqui já, né? Mas, gente, a importância da gente ler rótulos. Esse pão aqui que eu gosto de maçã, passas e canela, 2 fatias dele, que são 50 gramas, tem 131 calorias, ó. Tá vendo? Então, assim, são 2 fatias pra dar 131 calorias. Só que como não tem pãozinho de sal aqui, eu gosto também de comer, assim, pãozinho de sal com ovo. Gente, 131 calorias, 2 fatias de pão, é pouco demais. Eu não sei porque, eu tinha na minha cabeça que essas 131 calorias era cada fatia dessa. Falo de simplesmente ler o rótulo, né? Que eu deixei um tempo dieta de lado e tudo mais. Quando eu voltei, fiquei com isso na cabeça e não olho atrás. Mas assim, 131 calorias é pouquíssimo. E você aí querendo cortar o pão da sua dieta, mulher. Não tem necessidade, entendeu? É pouca caloria demais pra isso. E fora que você vai comer com outras coisas, né? O ovo, que é bom, o queijo. Eu, no meu caso, eu gosto, assim, de uma coisinha salgada e uma coisinha doce. Então, por isso que eu amo esse café da tarde que eu tomo. Eu vou tomar esse café aqui agora, a gente tá me dando um sono agora, final de tarde. Eu comecei a ver umas coisas no celular, eu ainda nem tava, assim, com muita fome. E já vim comer, e tomar um café pra ver se eu desperto, pra eu assistir as aulas e ler. Aproveitar que hoje é um dia que eu fico mais tranquila também, assim, à noite. E tô aqui morrendo de preguiça, me dando sono. E se eu piscar esse olho aqui, quando eu for mais tarde, eu não consigo dormir bem. Então, eu não posso dormir. Então, vou ver se
Esse cafezinho aqui me melhora. O déficit semanal como um todo? Pode. Se tu consegue, se não te prejudica a adesão ao planejamento, não há problema nenhum. Tô assistindo as aulas, já assisti hoje. Isso aqui tem mais um aqui em cima. Tudo isso aqui de aula nesse desafio que eu tô fazendo. E é isso, gente. Tô aqui agora, já são, ó, 8h50. Tô aqui assistindo as aulas, tentando, e eu vou anotando. Eu gosto de anotar algumas coisas, porque essas aulas não ficam, tipo assim, não é vitalícia, sabe? 45 dias elas vão sumir. E eu já tô atrasada pra assistir essas aulas. Atrasadas assim, ainda faltam uns dias, sabe? Mas o dia que eu assisto várias também de uma vez. Hoje eu vou tentar assistir um pouquinho mais, pelo menos mais umas duas aqui. 4, 5, já tô na 6ª aula, né? Então, se eu conseguir assistir pelo menos umas 7, 8 aulas, tá bom por hoje, depois eu continuo. Gente, olha isso, minha olheira, a luz aqui tá horrível. Gente, eu não consigo me acostumar com o meu cabelo cacheado, é muito estranho me olhar com o cabelo cacheado. Meu marido vive me pedindo pra eu deixar assim, ó, cacheado. Só que ele ainda fica meio estranho, tá vendo? Deixo ele solto pra ele secar bem, né, pra eu dormir. E aí eu prendo amanhã pra ir pra academia. É isso, gente. Vou terminar esse vlog aqui pra vocês. E semana que vem eu faço de novo, né, pra gente ir acompanhando aí. Também minha perda de peso. Eu preciso ver também medidas. E aí eu quero mostrar tudo isso ainda pra vocês. Nesse vlog não fiz isso, né? Então, vocês estão vendo aí que durante a semana, eu basicamente comi as mesmas coisas. Só segunda de manhã que eu acabei comendo bolinho de cuscuz com banana, que eu ainda quero ensinar pra vocês aqui no vlog. Que pra ter mais opções, né? Porque às vezes a gente gosta de variar, assim, algumas coisas. E é por isso que eu tô querendo aprender muito ainda sobre alimento, sobre contagem de calorias, sobre várias outras coisas. Pra eu conseguir ir montando minha dieta, sabe? Porque ultimamente eu tô indo ainda muito no intuitivo, ainda preciso da balança. Mas enfim, é isso. Eu vou terminar de assistir minhas aulas aqui, daqui a pouco eu vou deitar. Pretendo ir dormir assim, no máximo até umas 10h30. Vamos ver se eu vou conseguir, gente, porque sou ruim pra dormir cedo, viu? Sou muito ruim pra dormir cedo. Mas eu quero tentar trazer pra vocês toda semana esse processo, tá? E mostrando também um pouquinho do que eu tô comendo. Um beijo, fica com Deus e até a próxima. Tchau!